nossas cabeças em reverência à palavra de Deus. Vamos receber o pastor. Que glorioso dia nos espera, irmãos. Verei a Jesus do outro lado. Nem diz o nosso profeta: não quero saber de muro de jaspe, ruas de ouro. Apenas deixe-me ficar olhando para Ele. Você já fez um quadro na sua cabeça? Será muitas vezes melhor. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de chegarmos até a Tua casa, Pai, e nos apresentar diante da Tua presença, Senhor Deus, reconhecendo que não temos dignidade, não temos mérito, ó Deus, mas a Tua graça soberana, a Tua misericórdia, nos deu este privilégio, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Querido Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o qual os Teus filhos Te adoraram, os Teus filhos Te louvaram, Senhor, com uma intuição, com um objetivo de atrair a Tua atenção, Pai, para que o Senhor venha através da Sua palavra, neste momento, Senhor, e fale aos nossos corações, e mostre-nos, ó Deus, o dia em que estamos vivendo e onde precisamos acertar, ó Pai, para que quando aquele grande imã passar, que nenhum parafuso venha nos segurar aqui nesta terra, Pai, mas que possamos estar magnetizados com a palavra do Senhor e restaurado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Toma o controle deste púlpito, Pai, dos meus pensamentos, dos meus lábios, do meu coração, ó Pai, e fale abertamente aos nossos ouvidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Mais uma vez, estamos felizes, alegres, por estar na casa de Deus, onde o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é aqui onde nós nos alimentamos do maná celestial, Quero aproveitar vocês que estão de pé e abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Ontem, pela parte da noite, estivemos ali em Paulo Bento, no trabalho evangelístico que tivemos com a igreja, e eu creio que fomos muito abençoados. Deus se fez presente no nosso meio, tanto ontem como hoje, pela parte da manhã. Podemos ver o coroamento, Deus se manifestando, E tudo isto é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se temos que fazer algo, tem que ser para o Senhor Jesus. Quando nos levantamos para fazer um evangelismo, ou seja lá o que for, seja para o Senhor Jesus. Você não está fazendo isto para o pastor, não está fazendo isso para a igreja, mas você está fazendo para o Senhor Jesus. E disse o profeta que quando Ele vier, que nos encontre fazendo algo para Ele. Seja
cantando um hino, seja assobiando um hino, seja dando um folhetinho para o teu vizinho, seja lá o que for, mas que ele nos encontre fazendo algo para ele. Amém? O irmão William falou uma coisa muito importante que eu achei hoje de manhã, apesar de todas as coisas serem importantes, mas uma coisa que me chamou a atenção é que a igreja do Senhor, a noiva, ela é um povo evangelista. A noiva é evangelista. Você não pode esperar só pelo pastor, você não pode esperar só pelo evangelista, você não pode esperar só pelo obreiro para fazer algo. Faça algo você. Não chegue lá no céu com as mãos vazias. Será uma vergonha para nós, irmão, chegar diante de Deus e você olhar para trás e dizer: meu Deus, eu não fiz nada, nada, eu não entreguei um folheto, eu não falei de Jesus para ninguém e eu estou aqui. Isso trará vergonha para nós, irmão. Então faça algo para o Senhor Jesus enquanto ainda há tempo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Nós agradecemos a todos os irmãos que se disponibilizaram e nos ajudaram neste trabalho que fizemos. E eu não quero parar aí, irmãos, eu quero continuar fazendo esses trabalhos evangelísticos, mover a igreja para ir trabalhar, ganhar almas para o Senhor. Um profeta disse na mensagem em Hebreus capítulo 1, né? Ele disse que depois que você recebe vida eterna, a primeira coisa que você tem no teu coração é oferecer esta vida eterna que você tem a outras pessoas. Então, se tem algo dentro do teu coração clamando para que o teu familiar seja salvo, apresente Jesus a ele, né? O único que pode salvar é Jesus. Eu não sei, irmãos, vocês me conhecem já, né? Às vezes eu faço ali um script, vou lá, escrevo, e faço 3, 4 folhas, e fico orando e entrando no Espírito para Deus me dar uma mensagem, e eu escrevo, e às vezes chego aqui e Deus muda o quadro. Então é isso, eu quero continuar dessa maneira, que eu sei que quando Deus vai trabalhar, Ele vai guiar da maneira dEle. E é nisso que a gente tem que estar confiado, irmão. Quando a gente chega aqui pensando que a gente é alguma coisa, a gente sai daqui aborrecido porque a gente não consegue fazer nada. Mas quando a gente chega aqui e vê que Deus vai trabalhar, amém, graças a Deus. Queremos só estar com o canal limpo, né? Para que o Espírito Santo venha e trabalhe. Agora, não quero que você sinta sono, tá? Você teve o domingo quase todo dia para dar uma descansada, para dar uma cochiladinha, depois do almoço, né? Então, não tenha sono aqui, irmãos. Você não pode comer dormindo, né? É perigo se afogar. Você já ouviu esse ditado? Não pode comer dormindo, né? Ontem minha filha dormiu, deitou lá com um chiclete na boca lá, e minha esposa já ficou bem apavorada. Meu Deus, será que ela dormiu com chiclete lá? Será que não vai se afogar? Não pode dormir. Você tem que saber o que você está comendo. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu ia pregar a mensagem Um Caminho de Volta. Estudei ela e eu já preguei ela, e eu acho que eu já li O Caminho de Volta, eu acho que umas 5 vezes. Mas eu estudei essa mensagem, a repentina, secreta ida da igreja. Eu vou fazer algumas leituras e também alguns comentários. E olha só as minhas anotações.
Eu estou confiando inteiramente em Cristo Jesus, irmãos. Pedro, em 15 minutos de um sermão, ele levou quase 3.000 almas a serem batizadas. Não foi Pedro, foi o Espírito Santo que estava em Pedro. Na mensagem, a repentina e secreta ida da igreja, será uma mensagem um pouco de advertência. Parágrafo 12, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Eu gosto disto. As pessoas vivem hoje como viviam antes da vinda do Senhor Jesus, como se Ele fosse enviar um exército antes da vinda do Senhor Jesus, como se Ele fosse enviar um exército de anjos para todos os jornais e por 1 ano ou mais anunciar isto nos jornais. Ao redor de todo o mundo, em todos os jornais, que em tal e tal data, Jesus chegaria. E que isto seria transmitido no rádio, colocado nas televisões, em todos os lugares. Exatamente o dia e a hora que ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem e pensam hoje. Mas Deus disse em sua palavra que seria como um ladrão ao cair da noite. Você nunca vai saber quando o ladrão vai chegar. Se fosse como de outra maneira, as pessoas diriam como o mundo pensa hoje: oh, bem, ainda tem muito tempo. Eu posso me divertir, ainda tem muito tempo. Eu irei. Quando Jesus vier, provavelmente Ele me dará um ultimato. Um ultimato, tem pessoas que se confundem, irmãos. Que o ultimato da pessoa é quando ela estiver morrendo lá na cama de hospital. O ultimato para essa pessoa que está morrendo na cama de hospital é para aquela que nunca conheceu essa mensagem. Que nunca ouviu essa mensagem. Porque uma vez um irmão me disse, irmão já da mensagem, batizado, tudo. Ele chegou para mim e disse: bom, e se eu não for salvo aqui, eu poderei, se Deus não trabalhar comigo agora, eu poderei ser salvo no ultimato, né? Eu falei para ele: o teu ultimato é hoje. O nosso ultimato é hoje, irmãos. Não podemos esperar cair numa cama de hospital, porque quem de nós sabe que vai cair e ter tempo de ter um ultimato? O diabo, a morte pode chegar sorrateira de qualquer maneira, um acidente, um infarte, uma doença fulminante, e a morte arrebatar. E se a pessoa não está preparada com Deus, aquele vai ser o seu ultimato. Mas vejam vocês, é anunciado a vinda de Cristo, mas é um anúncio secreto. É somente para aqueles que estão desejando ouvir isto. Você está desejando ouvir, irmão? Este aviso? Está desejando ouvir esta advertência antes da vinda do Senhor? É para aqueles que estão almejando considerar isto e os quais amam ao Senhor. Vocês tenham paciência comigo que eu vou ser bem lento na leitura. Eu não quero que vocês durmam. Qualquer coisa eu vou dar uns batidos aqui, ó. Eu penso agora sobre o que Paulo falou, quando ele disse: há uma coroa de justiça guardada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então ele parou, vocês perceberam? E disse: não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E aqui em Erechim ainda tem um pequeno povo que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. É comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vinda do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa.
Oh, o mundo vai acabar, não fale comigo sobre estas coisas. Eles dizem, eles não querem saber sobre estas coisas, não se importam com isto, somente com o dia presente. As pessoas estão preocupadas com o dia presente, só agora. Mas aqueles que amam a vinda do Senhor, que amam o Senhor, amam também a sua vinda. O profeta disse que nós, como a noiva do Senhor, nós estamos ansiosos para que o noivo venha para nos receber. Quem aí está ansioso para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Eu estou ansioso, irmãos. Chega de depressão, chega de diabetes, chega de câncer, chega de tristeza, chega de decepções. Nós queremos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E se alguns dos seus entes queridos, alguns de vocês, pessoas mais velhas que já perderam suas mães ou pais, ou se o seu filho estivesse longe por muitos anos, e você soubesse que ele viria a qualquer instante, por esse motivo, você limparia toda a tua casa. Oh, quando uma mãe sabe que um filho vai vir, e ele está muito tempo longe, e ela começa, meu filho vai vir, vai me fazer uma visita, eu vou limpar a casa, vou comprar um presente, vou fazer um bom alimento, vou fazer aquele feijãozinho temperado que ele gosta. Não é isso que uma mãe faz, quando sabe que o filho vai voltar para casa, depois de tanto tempo? Você estaria preparado e ficaria atento a cada luz de carro que virasse à rua, você acharia que eram eles vindo. Agora, parágrafo 17. Esta é a forma como a igreja deve estar, esperando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Coração em paz com Deus, consciência limpa do pecado, tudo em ordem. Nenhum rancor contra algum irmão, nenhum pecado escondido. Você sabe que Jesus está vindo, e você quer recebê-lo, então está na hora de começar a averiguar a casa, está na hora de começar a criar expectativas para a vinda do Senhor. Está na hora de nós começarmos a pensar de agradá-lo, porque Ele está vindo. Ele mandou um mensageiro nos dizer, e essa mensagem veio e nos disse, eu logo verei. Tem que estar tudo pronto. Não é meio pronto, é tudo pronto. É o teu casamento pronto, é a tua vida profissional pronta, é o teu lar pronto, tudo empacotado e pronto para ir assim que Ele chegar. Jesus está vindo, e Ele vai vir essa noite. Você está preparado? Eu estou preparado? Vamos começar a vasculhar nossos quartos. Vamos começar a vasculhar o quartinho da bagunça. Vamos entrar lá na cozinha, vamos entrar lá na sala, vamos entrar em todos os cômodos da nossa casa. Vamos olhar para a nossa alma, vamos olhar para o nosso espírito e vamos observar o nosso corpo, porque Jesus está vindo.
porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Você consegue cronometrar quanto tempo demoram os seus olhos para piscar? É desta forma tão rápida que o rapto da igreja acontecerá. O profeta chega a dizer em algumas mensagens que o rapto se dará e ainda verão pessoas fazendo culto. Ainda a igreja será aberta, e os cultos serão feitos, e os louvores serão cantados, e a adoração será feita, e ainda terá pastor pregando, e ainda terá missionários na rua, ainda vamos ter evangelistas pregando em todo canto do mundo, mas o rapto já se deu. Disse o profeta: a noiva não é aqueles que professam ser da mensagem, não. Da igreja sairá a noiva. Um homem disse para o profeta: olha, irmão Brana, eu creio que a noiva estava simbolizada em Noé. Ele disse: não, a noiva não estava em Noé. A noiva estava em Enoque, representada em Enoque. E quantas pessoas foi? Uma. A igreja entraram 8, que tipifica a igreja que passará pela tribulação. Noé passou pela tribulação, a arca passou pela tribulação, a igreja passará pela tribulação, mas a noiva não. A noiva caminhará com o Senhor até que um dia Ele vem e arrebatará sua noiva. A Bíblia diz: Enoque caminhou 300 anos com o Senhor e Deus para si o tomou. Aleluias! Eu quero estar caminhando com o Senhor quando aquela mão me tomar desta terra. Mas caminhar com o Senhor não é vir aos cultos todos os domingos, não é vir aos cultos todos os sábados. Caminhar com o Senhor é ter esta mensagem vivendo em meu coração, em teu coração e na tua alma. Enoque caminhou com o Senhor 300 anos e Deus para si o tomou. E o profeta veio e disse: a fé para o rapto. Captem isto, igreja, a fé para o rapto. Para você ser arrebatado, tem que ter fé da mensagem. Mas e se você não lê mensagem? Como vai adquirir fé? E se você pega o que nós compramos, porque isso aqui custa, você pega lá e chega em casa e deixa empoeirando, você não terá fé para o rapto. Vocês sabem, isto acontecerá muito rápido. Aqueles crentes mornos, aqueles manufaturados, nem verão isso. Quem sentiu falta de Enoque? Se todos estavam olhando para a arca de Noé e criticando a arca de Noé e falando que Noé era um louco, e Enoque estava caminhando com Deus. Vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Vocês sabem, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja e ele conquistou um povo que é muito religioso. Não é por ser religioso que vai te dar salvação. E eles são tão corretos nos seus passos como pessoas religiosas, porque eles sabem que a igreja de Cristo é desse mesmo jeito. E ele faz isto baseado numa vida militar. Eu estava lendo um artigo. Quantos leram essa mensagem? Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repentino em Pearl Harbor.
Aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Quantos avisos, irmãos? Deste púlpito. Quantos avisos? Eu tenho a minha experiência de 2012 para cá. Daria 12 anos até o tempo presente. São 12 anos. E nesses 12 anos são 104 ou 106 finais de semana, contando com os sábados, fora as quarta-feiras, que Deus está falando deste púlpito. Que Deus está avisando. Não vai por esse caminho. Não entre nessa emboscada. Não entre aí. Não faça isso, filho. Não foi um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo, mas a parte triste foi que eles ignoraram a advertência. Quando você ignora a advertência do Espírito, quando a pessoa ignora a advertência da palavra, que coisa triste, irmãos. Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo, os grandes navios sendo carregados com munições e a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente em linha para a invasão, mas eles ignoraram aquilo. É desta forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento, irmãos. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Plante batatas, mas não se amare nos baraços. Mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Dizem que quando isso se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção a Pearl Harbor. Eles simplesmente riram disso e disseram: é bobagem. Esse pastor só fala isso, esse pregador só prega isso. Parece que somos todos pecadores, parece que somos todos endividados com Deus. É bobagem. Vocês, é bobagem, vocês agoureiros e apavorados, tudo o que vocês pensam é em problemas. E bem na noite anterior, aquele grande ataque na manhã seguinte, houve um grande baile, ou foi dada uma grande festa ali, mesmo em Pearl Harbor, e não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. Essa mensagem está sendo pregada em todos os cantos do mundo, irmãos. Por muitos pregadores, pastores, evangelistas, está sendo anunciada. Nós tivemos ali numa cidade, agora, quantos mil habitantes? Paulo Bento? 3.500, 4.000, que seja. Quantos visitantes nós tivemos? Acho que 4 ou 5. 4 ou 5 visitantes. Venha ter um encontro com Deus, venha ser abençoado. Quando você não encontra aqueles que dizem: eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha religião, não, eu não preciso disto. Ou sempre surge um compromisso, bem na hora do culto. E eu vejo que isso não está acontecendo só lá fora, está acontecendo aqui dentro. Está surgindo muitos compromissos bem na hora do culto. Muitas coisas estão tomando lugar do que era para ser em primeiro lugar na nossa vida. Negócios, trabalhos, afazeres, jantinhas sociais. E daria para fazer uma lista aqui. Encontros sociais que estão deixando esses bancos vazios. Mas é isso que vai deixar você aqui no arrebatamento, se nós não vigiarmos. Aí um irmão chega para mim e diz: irmão, não é por estar todo dia na igreja que você vai ser salvo. E eu concordo com ele, 100%. Não é, isso é verdade, não é todo dia na igreja que vai te trazer a salvação. Mas um cristão revelado, ele vai ocupar o seu lugar no banco.
todos os dias de culto. É todos os dias de culto. Dizem que quando isto se espalhou, aqui eu já li, e não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado aquilo. Vamos olhar para eles por um instante. Há um pequeno boletim sendo anunciado no rádio e um pequeno espaço no cantinho de um papel. E esse cantinho de papel é hoje à noite, irmãos. Está sendo anunciada a vinda do Senhor Jesus Cristo neste pequeno culto aqui em Erechim. Mas veja quantos estão assistindo. Talvez do mesmo jeito que uma campanha de cura seria anunciada a um pequeno espaço, que os japoneses estavam a caminho nas águas do mar, numa grande frota de navios militares estava vindo nesta direção. Oh, isto é bobagem, já viu? Diziam outros, nós não acreditamos em tais coisas como estas. Como que vocês estão querendo nos assustar? E assim, 22, e assim encontramos que, chegando perto do anoitecer, eu posso ver nos lares que ao invés deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam todas se arrumando com os seus vestidos de gala e coisas assim, e eles estavam descendo para este grande jubileu que eles teriam. E também os oficiais dos exércitos estavam muito ocupados escrevendo suas licenças para que todos os soldados pudessem participar desta festa. Estão acompanhando a leitura, irmãos? Desta grande festa de beberões, e os caminhões estavam rugindo e assoviando, trazendo suas melhores cervejas e seus vinhos e coisas para a festa. E durante todo o tempo, a frota japonesa estava a caminho. Quanto mais entretenimento o diabo coloca nas pessoas, mais tempo ele tem para se aproximar. Quanto mais evangelho falso ele puder pregar, mais tempo ele terá para se aproximar e fazer o que ele deseja fazer. Quanto mais novela ele conseguir botar dentro do teu lar, mais tempo ele terá para distanciar o Espírito de Deus da tua e da minha vida. Quanto mais YouTube, mais vídeos de influências ele conseguir fazer você parar, mais tempo ele terá para se aproximar e fazer a destruição que ele quer. Existe uma advertência, igreja. E essa advertência está saindo deste púlpito, nesta cidade de Erechim. Se Deus alguma vez levantou uma torre aqui nesta pequena cidade, esta torre se chama você, eu, para advertir este povo de Erechim. E Deus está falando, e Deus está advertindo. E Ele está dizendo, preparem-se igreja, prepare-se mulher, prepare-se homem, eu estou vindo. E eles deveriam estar se preparando para sair da cidade, deviam estar se preparando para sair do mundo, mas não, eles estão se arrumando para o mundo. Eles estão se arrumando para as coisas sociais. E eles deviam estar se preparando para sair. E a igreja deve estar se preparando para sair, não para ficar. Isto não quero assustar vocês, irmãos, mas é a verdade. O Evangelho de Cristo não é só mar de rosas. E durante todo o tempo, a frota japonesa estava a caminho. E eles falharam em ouvir o aviso.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim que o sol começou a se pôr, e todos eles reunidos nesta grande taverna, talvez em algum canto por ali, o garçom organizando o bar, ou alguém disse algo assim: diga, você ouviu o boato? Quantos aqui estão ouvindo e vendo os sinais, irmãos? Quantos aqui já assistiram o que está acontecendo com Hollywood lá? A cidade que se chama Cidade dos Anjos. E agora, há poucos dias atrás, postaram um vídeo ali de uma famosa, numa reunião de famosos, abusando de Deus, zombando de Deus, dizendo que o Deus criador do universo não tinha nenhuma porcentagem do que estava acontecendo ali. Com Deus não se brinca. O juízo está pegando eles lá. Está consumindo. O fogo está queimando. E isto é um sinal para nós, irmãos. É um sinal para nós, para a igreja, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que a vinda do Senhor se aproxima. E será repentina. Será rápida. Será secreta. Não, acho que não ouvi. Não tinha tempo para escutar o pregador, né? Disse o homem para quem ele estava falando: eles estão falando sobre algo, sobre a frota japonesa estar vindo nesta direção. Então alguma outra pessoa entra na conversa, e uma moça jovem e tola se joga por ali, ergue seus pés sobre a mesa do bar, e diz: vocês, seus estraga-prazeres. O crente é um estraga-prazer mesmo, né? Tem que ser um estraga-prazer. Eu ia falar aqui, mas não vou falar. Vocês não se tocaram que estamos aqui para nos divertir? E não para falar sobre guerra? Antes do juízo, Deus emite o aviso. Se não é exatamente desta maneira que o mundo é hoje, 24, com relação à vinda do Senhor? Vocês antiquados, atrasados, o que faz vocês se vestir assim? O que fazem vocês agirem dessa maneira e fazerem do jeito que vocês fazem? Nós estamos esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor Jesus Cristo. Porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo, que nos diz que a vinda de Cristo está à mão. Tem uma mensagem dizendo que Jesus Cristo está vindo. Então, se essa mensagem está sendo anunciada de que Cristo está vindo, como está a sua vinda para Ele? A sua vida para Ele? Como está o seu lar para Ele, igreja? Como está a sua família para se encontrar com Ele? Como está o meu coração, a minha alma, tudo que eu tenho para com Ele? E continuamos, e aí eles continuaram. E o baile continuou. E deve ter sido muito horrível naquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite, eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, e tiraram suas roupas e a colocaram em um pequeno carro aberto, vestindo apenas suas roupas íntimas, e desceram a rua com ela, e coisas assim, apenas se divertindo muito. Hoje não precisa fazer isso, né? Pegar uma moça e arrancar suas roupas. Ela mesma se tira. Ela mesma está se tirando as roupas e andando da maneira que quer ir. E durante todo este tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, estavam avançando.
E durante todo esse tempo o inimigo está avançando. E na manhã seguinte, quando o homem já no seu posto de dever, observando os sinais dos aviões e assim por diante, tinha estado a noite toda se embebedando e correndo por ali com essas mulheres e coisas tal, ele estava tão sonolento e cabisbaixo naquela manhã devido à grande festa, que foi pego até mesmo dormindo em seu trabalho. Aqui eu poderia emendar aqui, irmãos. Pastores que estão dormindo no seu posto do dever, por se entreterem demais. Ministros que estão dormindo no seu posto de dever, por se entreterem demais, com as coisas banais, com as santinhas sociais. Eu temo que seja desta maneira, 27, na vinda do Senhor. Eu temo que seja desta mesma maneira na vinda do Senhor Jesus. A igreja está tão envolvida e embebedada com os cuidados do mundo, ao ponto que ela estará adormecida no posto do dever, bem na vinda do Senhor Jesus. E em seguida, sobre a cidade sobrevoaram os aviões e bombas foram lançadas e eles derribaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvido aos avisos. E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na cidade, eles a violentaram nas ruas e depois a cortaram em pedaços com facas e coisas assim. Por isso, se você não prestar atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: o julgamento. Não resta mais nada, irmão, depois de tudo que nós já ouvimos, depois de tudo que Deus já tem falado através das mensagens, que eu creio que não foi nada de homem, foi tudo que o profeta deixou para nós. Depois de ter ouvido tudo e não ter dado atenção, não resta a não ser juízo, julgamento. Uma Hollywood sendo queimada. Não se dê por surpreso quando o Brasil começar a sofrer o que ele plantou. E qual será o nosso abrigo, irmão? Na política? Se é na política, o profeta disse que a política está podre. Se não é na política, por que eu vou me envolver com a política? Por que eu vou brigar por causa de política? Por que eu vou me envolver por causa disto? Se é uma coisa podre, eu não quero mexer em coisa podre. Oh, se já houve um tempo em que a América esteve no seu ponto mais baixo de imoralidade e indiferença, é bem agora. Agora, o Mombrana fala dos Estados Unidos, mas nós podemos falar do Brasil, está no mesmo espírito. Esse carnaval que está para acontecer, irmãos, o que vocês acham que é isso? É um culto direto ao diabo. As pessoas estão cultuando ao demônio. Vamos falar bem explícito aqui para entender. O diabo está se deliciando em ver aquelas imagens, zombando de Cristo, zombando da mensagem, zombando do nosso Deus. O Brasil vai pagar por isso, irmãos. Eles estão plantando essa porcaria, o que acha que eles vão colher? E o nosso abrigo tem que estar em Cristo Jesus. Se nós não nos escondermos atrás dessa mensagem, dessa palavra, apenas restará julgamento para nós. Mas se ainda temos um sangue no propiciatório, e esse sangue é do Senhor Jesus Cristo, ainda tem misericórdia sendo oferecida, ainda tem perdão sendo oferecido, ainda tem graça soberana sendo oferecida, aonde
abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, irmãos. Que triste para uma pessoa chegar diante do trono branco e Deus olhar e mostrar aquele filme da nossa vida, nós sentados em casa assistindo o filme e o pastor pregando a mensagem lá no culto. Que triste, que decepção para nós, irmãos. Quando as portas deste tabernáculo eram abertas todos os sábados e domingos, para ouvir a voz de Deus. Você não vem aqui para ouvir o Ariel, você vem para ouvir a voz de Deus. Mas aquela novela gospel, que chamam de novela gospel, não tem nada de novela gospel aquilo lá desculpe a minha robustez para falar, mas é uma prostituição. Desde quando mulheres de Deus, homens de Deus se vestiam daquela maneira ou agiam daquela maneira? Eu sei porque me mostraram um videozinho lá, de um romance com um personagem com o outro lá, de Ruth e Boaz, eu acho que foi. Nunca uma mulher agiria daquela maneira, ou se vestiria daquela maneira, e o crente fica lá. Oh, é uma novela de Deus, é de crente, olha só, fala sobre a Bíblia. Eu já ouvi irmãos dizer, eu aprendi muito com essa novela. Vai ler a Bíblia! Eu amo essa mensagem, irmãos. Quer se encher do Espírito? Leia a sua Bíblia e ore. Não é para sentar no sofá bem confortável e assistir novela de seja lá quem for o personagem. É ler a Bíblia e orar, e o Espírito Santo vem. Tinha que ser uma escola hoje, irmão. Eu dei o meu lugar para o William hoje. Mas fomos muito abençoados, graças a Deus. Deus falou tremendamente nos nossos corações. Que decepção. O profeta disse, não será para a prostituta. A decepção não será para o bêbado. A decepção não será para aquele que é contrabandista de álcool, ou seja lá o que for. Ele está ciente do que está fazendo. Ele sabe o que terá pela frente para enfrentar. Mas o profeta vem e diz, a decepção maior vai ser para aquele que sentou todos os domingos lá no culto, achando que era salvo, e chegar lá diante de Deus, lá onde Deus pode ver o coração e a alma, lá onde nós não podemos mais mentir, irmãos, lá onde você professa uma mentira, a palavra vem e diz, não, olha aqui, ó, hoje você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, você não sabe de nada. Mas diante de Deus, tudo está nu e patente, diante daquele que havemos de tratar um dia. Hoje nós pegamos o telefone e damos uma filmada, e se nós não gostar da filmagem, nós editamos e cortamos aquele pedacinho que ficou horroroso, aquele pedacinho que nós ficamos feio, aquele pedacinho que o nosso penteado ficou estranho, mas lá naquele gravador de Deus, quando nós chegar diante dele, tudo estará lá filmado. Deus só pode editar aquilo, só pode apagar aquilo, se você se render e pedir perdão dos vossos pecados. Existe só uma maneira de Deus editar este filme de pecado na sua vida. Existe só uma maneira de Deus apagar esta mancha de pecado. É você vindo ao altar de Cristo, se entregando aqui na cruz do Calvário e dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero aquele sangue precioso na minha vida, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, porque eu sei que a tua palavra, ela não muda. Ela disse que o teu sangue é o que purifica todo o pecado.
Existe só essa maneira para Deus apagar esta vida de pecado. Existe só essa maneira para Deus apagar essa imoralidade. Estas coisas que você anda fazendo, é você colocando aos pés da cruz. Caso contrário, só restará julgamento. Caso contrário, você assistirá às tuas piores vergonhas. Eu assistirei às minhas piores vergonhas. Tem coisas que eu fiz, que você fez, que você tem vergonha até de pensar. Tem coisas que você falou, que você tem vergonha até de pensar naquilo. Agora, se você tem vergonha de pensar, imagine você assistindo aquilo. Diante do trono branco, onde você pode dizer, não fui eu que fiz, mas está lá. Passo a passo. Teus pensamentos, tuas atitudes, tuas palavras. E o profeta disse, as tuas palavras te encontrarão lá naquele dia. Meu Deus, irmãos. A mensagem, a semente é a palavra original? A palavra falada é a semente original. O profeta disse que as nossas palavras nos acompanharão até o dia do nosso julgamento. Tudo aquilo que você falou ou pensou te acompanhará, me acompanhará. Então, se um pensamento e uma palavra me acompanhará, o que dirá as minhas obras? O que dirá minhas obras, as tuas obras? Cristo está vindo, igreja. Está na hora de pararmos de brincarmos de religiosos e verdadeiramente a dar atenção aos avisos que Deus está emitindo através destas ondas sonoras. Ouça, você jovem, ouça. Você pai de família, ouça. Você irmão que está assistindo em casa, nesta era de acomodação, onde temos um bom carro, temos uma boa casa, temos um bom sofá, quando chegamos cansados, deitamos no sofá, bem macio, dá sono, e já é 6:30, e o prelúdio já está tocando, e é só questão de você apertar um botãozinho, você pode assistir o culto, mas não é a mesma coisa do que você está aqui, cumprindo com o teu dever. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu creio que é verdade. Eu não creio que Deus vai abençoar uma pessoa que tem condições de estar no culto e não vem no culto. Deus não tem responsabilidade de te abençoar no teu lar, não tem responsabilidade de te alcançar uma bênção, sendo que Ele te deu condição de você vir buscar a bênção. Estou sendo muito duro, irmãos. Oh, se já houve um tempo em que a América esteve no seu ponto mais baixo de imoralidade. O profeta chega a dizer numa mensagem, você quer ver a situação da igreja, quer medir a febre da igreja no espiritual? Olhe para as mulheres. Quem já leu isso? Por favor, confirme aí. Temos mais que 3 testemunhas. Olhe para as mulheres, como elas se vestem, como elas se comportam, e você terá uma igreja ali, um modelo de uma igreja. Nós podíamos aqui olhar e ver como as mulheres entraram na imoralidade. Oh, irmãos.
Eu gosto desse tipo de pregação. Não gosto só de falar, gosto de ouvir também. O profeta diz que um homem que deixa sua mulher se vestir daquela maneira e sair no jardim cortar a grama, ele não tem uma grama de homem nele. Esses dias ali nós passamos, cadê minha esposa? Passamos por um lugar e eu vi uma mulher cortando grama lá, mal vestida. Eu ainda disse para ela, sabe o que é isso? Isso é o que o nosso profeta falou, que elas estariam nos jardins de macacões ou shorts, cortando grama. E está aí, irmãos. E nem precisa estar cortando grama. Você vê o tipo que as mulheres estão se vestindo. Aí diz o profeta, se você se veste dessa maneira, é porque tem um espírito atrás aí. Você está sendo influenciada por alguma coisa. E esse espírito não é o Espírito de Deus. Porque na campanha da África, o irmão Brana estava pregando, e isso que o irmão Brana nem falou de vestes. O irmão Brana estava pregando uma campanha de cura divina, libertação. E ele disse que quando aquelas mulheres ali da África, vocês sabem qual é a cultura deles, praticamente nuas, né? Os seus seios de fora, praticamente sem nada. E ele disse que quando o Espírito Santo desceu sobre a multidão, o Espírito Santo desceu sobre a multidão, aquelas mulheres que foram compungidas, que foram compactadas com o Espírito Santo, elas começaram a se cobrir e a se esconder. Se esconder, porque sabiam, o Espírito Santo tinha mostrado que elas estavam nuas, o Espírito Santo tinha mostrado que elas estavam mal vestidas. Hoje você tem que quase chegar e dizer, irmã, ajeite esse decote. Eu não quero ser encontrado dormindo no meu posto do dever, igreja. Não quero mesmo. Eu estou aqui, Deus me colocou aqui, e eu, pela graça, misericórdia, sou um pecador salvo pela graça. Mas temos que olhar o espiritual, e o pecado está entrando, não vamos deixar o pecado entrar. Feche as portas para o pecado, jogue-o para fora, enquanto Deus ainda está avisando, porque é um pequeno jornal, num pequeno cantinho que esse aviso está sendo dado. Mas se nós não dermos ouvidos, nós continuaremos fazendo os nossos entretenimentos enquanto o inimigo se aproxima. E enquanto ele vem vindo, nós vamos se embebedando com as coisas deste mundo, e quando ele chegar, nós estamos amortecidos com as coisas imundiciais deste mundo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, irmão, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto Deus ainda está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas um dia desse, a voz desse pequeno homem aqui que vocês estão vendo, a voz desses pregadores, a voz desses pastores, a voz dessa mensagem será cessada. Nunca mais se ouvirá uma voz dizendo arrependam-se. E a Bíblia diz que o povo correrá de um lado para o outro, como aquelas virginécias saindo comprar o azeite. E enquanto elas correrão comprar o azeite, aquele que tem azeite na botija e está com a sua lamparina acesa, o noivo vai vir e vai arrebatar.
Vamos encher nossas vasilhas enquanto temos tempo para encher. Não é só estar aceso, mas estar com reserva, é estar cheio do Espírito Santo. Não é só professar ser cristão, mas é estar cheio do Espírito Santo. Não coloque outras coisas em primeiro lugar na tua vida. Não coloque coisas materiais em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Mateus 6:36, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas, que é caro, é casa, é saúde, é tudo que você precisa, isto serão acrescentadas, e não é eu, é o próprio Deus derramando as bênçãos sobre vocês. Coloque Deus em primeiro, coloque Deus no início, e Ele cuidará do final. Coloque Deus em primeiro lugar e Ele cuidará de você. Mais um parágrafo, 2 parágrafos e vou encerrar. Mas hoje muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer estas coisas. Eles têm medo de dar, e é esse medo que o diabo coloca neles, e aí que entra o pecado, irmãos. Desculpe eu falar isso aqui, não estou sendo diretamente, mas é por isso que nós temos aí essas igrejas de parede preta. Que qualquer um que entrar ali, aí adoram a Deus. E a unção do Espírito desceu. E você olha, quem está cantando é uma Jezabel. Deus desceu. Diz o profeta, eu quero saber que tipo de Deus é esse, que recebe uma adoração dessa, que se manifesta no meio do povo desse. Que Deus é esse? Eles têm medo de dar um testemunho direto de advertência, pois isto poderia custar seu emprego. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, eles teriam talvez que sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja ou alguma coisa assim. Mas é tão horrível que tenhamos este tipo de pessoas em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como João Wesley, Martim Lutero no início da Reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, dispostos a dar tudo e entregar a si mesmo, mesmo que isto signifique separação desta vida, como testemunhas da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não poderia de forma alguma deixar esta nação escapar do julgamento. Se Deus fizesse isso, igreja, Ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar com eles, perante eles por tê-los destruído, quando eles foram um povo tão mau. Não temos desculpa aos olhos de Deus. Que situação nós chegamos? Hoje, quando isto tem atingido nossa política, atingiu nossos governantes, está totalmente apodrecido, da base até o topo. Não há mais justiça, somente em Deus. Vamos nos colocar de pé. E aqui prossegue, irmão. Se você quer continuar a leitura, prossegue. Aí o irmão Brana conta a história daquela prima órfã, o qual estava esperando o noivo, o qual ele tinha dado a palavra a ela que ele viria buscar. Deus deu uma palavra para nós, irmãos, e Ele virá qualquer dia desse, e ela tinha tudo para se influenciar com as primas e amigas, sofreu calúnia, sofreu tudo que é tipo de coisa, mas ela tinha uma promessa, e ela se agarrou com aquela promessa, com aquela esperança de glória, com aquela esperança de vida eterna. Nós temos uma promessa, igreja, nós temos uma esperança de vida eterna. Vamos nos agarrar com isto.
Incline sua fronte. Eu quero que você reflita profundamente nisso, irmãos. Eu não sou um pregador eloquente, mas eu gosto de pregar a mensagem do profeta. O que tem sido gravado até hoje no gravador de Deus a respeito da tua e da minha vida? Você quer que Deus apague isto? O meu aplicativo vai apagar aquilo que eu quero que apague. Aquilo que eu acho feio sobre minha vida, sobre o que eu fiz, ou se a filmagem não saiu muito boa, eu posso editar, eu posso apagar, posso colocar um som em cima disto, posso emudecer a minha consciência com a desobediência, posso jogar para fora o Espírito Santo que ainda está falando, posso distanciar de mim, posso tudo isto. Mas e o gravador de Deus, e o telefone de Deus, e a câmera de Deus, que só Ele tem acesso? Você não quer fazer uma chamada neste telefone de Deus? Quer falar com Ele nesta noite? Quer pedir para Ele apagar essas cenas? Você jovem, não tenha vergonha. Você não está diante do pastor ou diante da igreja, você está diante de Deus agora. Quer que Deus apague estas cenas que você fez? Quer que Deus apague estas prostituições? Quer que Deus apague estes pecados ocultos? Quer que Deus apague esta vida suja de pecado, de imundícia? Venha, eu te convido a largar ao pé da cruz aqui. E o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado pode te purificar nesta noite. O altar está aberto e eu não vou insistir. Mas uma coisa eu digo: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não há mais tempo de brincarmos. Não há mais tempo de brincarmos de sermos crentes. Há tempo de tomar uma decisão por nossas almas e dizer: Senhor, a partir de agora eu quero me esforçar, eu quero ser um cristão, eu quero ser uma cristã. Eu quero limpar a minha alma com teu sangue carmesim. Tu me perdoarias, Senhor? Sabe o que ele diria se você fizesse essa pergunta? Ele diria: sim, eu perdoo. Sim, eu perdoo. Ao final de contas, você é meu filho, você é minha filha. Quer você dar este passo nesta noite, irmão? Irmã? Tem alguém que deseja? E você mesmo que está há tanto tempo dentro da igreja, vindo nos cultos, mas não conseguiu ainda alcançar essa graça, essa misericórdia, este amor de Jesus. Diga: Senhor, hoje eu quero ser diferente. Como a oração que foi orada no início aqui, que esse 2025 eu seja diferente. Eu quero que aquilo que eu fiz seja apagado, Senhor. Se não há ninguém, vamos orar. Senhor Deus, eu tenho falado aquilo que o Senhor tem posto em meu coração. Talvez com lábios gaguejantes, sem muita condição de se expressar. Mas que o teu povo, a tua igreja, possa pegar aquilo que eu quis dizer, ó Pai.
Deus, nós sabemos, reconhecemos que a Tua palavra é espírito de vida. Ela traz vida para nós, Senhor. Mesmo quando estamos na beira da morte, Pai, o Senhor disse: se clamares a mim, eu atenderei. Clamamos nesta noite por misericórdia, Pai. E que não venhamos ser como Belsazar, que tomou das Tuas taças sagradas para se embebedar com as imundícias do mundo. E que aquela mão não venha escrever na parede, Pai. E que não venha nos pesar, como Daniel ali interpretou aquela escrita na parede. Mene, mene, tekel. Pesado fostes na balança e achado em falta. Deus, se queremos um peso nesta balança, é o peso do Teu Espírito Santo. Que não haja pecado escondido em nós. Que não haja nenhum peso, Pai, que feche as portas do arrebatamento para nós. Que não haja nenhum pecado, que não haja nenhuma, qualquer coisa, ó Deus, que impeça nós chegarmos diante de Ti. Purifica-nos, ó Deus, com o Teu precioso sangue. E nos ajude, Pai, a chegar até ali. Ó Deus, se nós não conseguirmos correr com os que correm, então nos dê força para caminhar, Senhor. Se nós não conseguir caminhar com os que caminham, então nos ajude, Senhor, que ao menos de joelhos possamos prosseguir. Não importa como, Senhor, mas queremos estar caminhando para a frente, Pai. Este ano de 2025, Senhor, promete tantas coisas. Os jornais estão anunciando tantas coisas. E nós olhamos, Pai, e vemos que os sinais estão nos céus, os sinais estão na terra. Os avisos estão sendo dados, Pai. E nós queremos estar atento a estes avisos, Senhor, e nos preparar para sairmos dessa cidade de Laodiceia. Queremos sair para não sermos pegos pelo nosso inimigo. Queremos nos esconder, Pai, naquela torre forte, naquele sangue carmesim. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, perdoa as nossas debilidades. Ó Deus, perdoa as nossas muitas fraquezas, Pai. Como devíamos ser mais fiéis a Ti, Senhor, e não somos. Devíamos ser mais, ó Pai, consistente, persistente, e não somos, Pai. Mas nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, cada dia mais. Ó Deus, eu oro nesta noite, se tem casal aqui que está sofrendo, aquele aconchego no lar, aquela aproximação, que haja uma intervenção divina, Senhor, e que aquele amor primitivo possa voltar em seus corações, e este lar ser restaurado, Senhor. O Senhor disse em sua palavra que tudo o que pedires com fé, crendo, nós receberíamos, Pai. Não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo prosperidade, tudo isso o Senhor tem nos dado, graças a Ti, Senhor. Mas pedimos-Te uma coisa, Senhor: não retires de nós o Teu Espírito, não afaste dos nossos corações aquele Espírito suave, não retires, Pai.
Preserve a nossa vida com a Tua palavra. Preserve a nossa vida com o bálsamo do Teu Espírito, Pai. E assim, ó Deus, oramos, entregando em Tuas mãos esta semana por vir, que possamos gravar nas tábuas do nosso coração estas palavras que ouvimos, Pai. E que sábado que vem, nada nos impeça de vir Te adorar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Oração em favor do irmão Mateus Pisato, que está de aniversário. Irmão João pede oração em seu favor e de sua família. Oração em favor do irmão Carlos Roque. Senhor Deus, eterno e querido Pai, oramos por estes pedidos, Senhor. Se há uma necessidade atrás de cada um, o Senhor é aquele que conhece, Pai. Colocamos nas Tuas mãos estes irmãos, que por certo eles creem em Ti, Senhor. Oramos pelo irmão Carlos Roque, o qual tem perdido seu pai. Não foi exatamente uma perca, Senhor. Nós não cremos em perder. Nós cremos em nos mudar de um lugar a outro melhor. Mas sabemos que aqui deste lado fica esta fermenta aberta, Senhor. Este sentimento. Deus, eu oro pelo irmão Carlos e por seus familiares. Que o Senhor os console, Pai. Conforte e os abençoe. E assim oramos pelos aniversariantes. E oramos para que eles sejam cheios do Teu Espírito. E estando cheio do Teu Espírito, Pai, sabemos que o Senhor dará aquilo que é de mais necessário. Abençoa, meu Deus, cura, liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém.